Milionário chega em casa e ouve "Cala a boca" da faxineira. A razão é incrível e transformadora. Carlos saiu do escritório exausto. As reuniões intermináveis e os telefonemas o deixaram cansado. Ele se sentia no auge de sua carreira, a riqueza pulsando em seu peito, enquanto descia de um carro luxuoso na garagem de sua casa no Itaim Bibi. No fundo, acreditava que o dinheiro lhe dava poder, que lhe colocava acima dos outros. Mas, ao abrir a porta de sua opulenta mansão, um grito cortante ressoou pela sala. "Cala a boca!" A voz desafiadora não pertencia à sua esposa, mas sim a Ana, sua faxineira. Uma mulher com olhos de determinação que havia saído de uma comunidade da periferia para trabalhar ali. Ela sempre esteve invisível, uma sombra que limpava o luxo ao redor sem receber um olhar ou um gesto de simpatia. Mas naquele momento, aquela frase ecoou como um chamado para a vida. Carlos parou, chocado. O que tinha acontecido para que Ana quebrasse o silêncio que sempre o separou? "Você não é melhor que ninguém só porque tem dinheiro!" Ana exclamou com fervor. A indignação nela pulsava. Carlos, em sua posição de poder, tentou retomar o controle da situação. Mas suas palavras pareciam falhar. Ele nunca viu Ana assim, tão destemida. Respeito não se compra, Carlos. A vida não é só sobre status e aparências. A intensidade do embate fez o coração de Carlos disparar. Foi como se num instante ele estivesse sobre um palco, exposto a uma plateia que não esperava uma encenação, mas a crua realidade de sua própria existência. Ana, com sua sinceridade cortante, começou a desnudá-lo, expondo suas inseguranças que ele sempre tentara ignorar. "Foi você quem se afastou do que realmente importa. Sua riqueza não preenche o vazio que existe dentro de você." As palavras cortavam como um bisturi e a mente de Carlos girava. Enquanto a conversa avançava, a atmosfera eletrizava. Ele começou a ver Ana não como uma mera funcionária, mas como uma mulher com coragem, cheia de sonhos. "Eu só quero ver minha filha usar um jaleco branco um dia", disse Ana, com os olhos brilhando de esperança. Aquela menininha, sua filha Sofia, parecia carregar todo o futuro nas costas. Carlos não conseguia escapar da comparação com sua própria vida, pianando em quantas oportunidades sua grande fortuna poderia proporcionar. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar." O clima na sala foi mudando. A tensão cedeu lugar a uma nova possibilidade. Ana, de guardiã das vassouras, tornara-se a mentora que Carlos não sabia que precisava. Assim que a conversa flui, a filha de Ana entrou, Sofia, e a inocência dela quebrou a duríssima crosta que Carlos chamava de riqueza. Sofia começou a cantar, e a casa, antes fria e opressora, se encheu de luz. A voz da menina era pura, doce, com uma força capaz de romper qualquer barreira. Nesse instante, Carlos sentiu um peso esmagador. Poderia ele ajudar essa família? O que seria necessário para não apenas abrir a porta de sua casa, mas também transformar sua vida e a delas? As inseguranças sobre seus próprios valores começaram a surgir em sua mente como tempestade. O que realmente importava? A conexão humana? A dignidade, ou o que ele tão fervilmente buscou, mas nunca conquistou? Enquanto isso, essas perguntas ecoavam dentro de sua cabeça, Carlos se viu em um labirinto de emoções, pronto para tomar decisões que poderiam, de fato, mudar não apenas a sua vida, mas de Ana e Sofia também. Carlos sentou-se no sofá, absorto em seus pensamentos. Aquela pequena sala, que antes parecia abarrotada de ostentação, agora pulsava vida através da presença de Ana e Sofia. Havia algo naquela sinceridade, naquela simplicidade, que fez seu coração acelerar. Ele olhou para Ana e, quando se encontrou com seus olhos, percebeu que ali estava a resposta que tanto buscava.
Me conta mais sobre a Sofia, pediu Carlos, a voz falhando um pouco, um traço de vulnerabilidade escapando em meio ao seu habitual jeito firme. Ana sorriu, aliviada por finalmente receber interesse de quem, aparentemente, estava tão distante. Ela é uma sonhadora, você sabe. Ela adora estudar. Desde pequena, sonha em ser médica. Sempre diz que vai cuidar de todo mundo. Enquanto canta, ela imagina o hospital cheio, com sorrisos e pessoas saudáveis. Ela só precisa de uma oportunidade. Ana respondeu, as palavras saindo carregadas de emoção. Carlos sentiu um nó na garganta. Ali estava uma metáfora de sua própria vida, na qual se sentia preso em um labirinto de expectativas. Você... Falei em dar a ela uma oportunidade, disse ele, quase para si mesmo, quando uma ideia ousada começou a tomar forma em sua mente. Os dias seguintes foram diferentes para Carlos. Ele se viu buscando informações sobre bolsas de estudo, programas de apoio educacional e iniciativas sociais. Ele estava decidido a fazer algo pela pequena Sofia. A cada pesquisa, seu coração pulsava com uma nova esperança. Era como se, a cada passo, ele também estivesse buscando sua própria libertação. Enquanto isso, Ana percebeu a mudança no comportamento de Carlos. Ela o observava com cautela, tentando decifrar se aquilo realmente representava um desejo genuíno de ajudar ou apenas um desejo de limpar a própria consciência. Você não precisa fazer isso por mim, disse ela uma vez, hesitante. Só não se esqueça do que a vida te ensinou hoje, completou. Carlos sabia que não era apenas por Ana que estava lutando, mas por todas as partes de sua vida que ele havia negligenciado. A conexão entre eles crescia. Em meio à conversa sobre sonhos, música e futuro, Carlos começou a ver o valor que as pequenas coisas tinham. Durante aquele período, ele começou a se engajar mais em sua comunidade, buscando maneiras de se conectar com as pessoas pelo que realmente eram, não pelo que possuíam. Certa noite, Carlos decidiu que era hora de convidar Ana e Sofia para um jantar em sua casa. Ele queria que elas vissem que a mudança dentro dele era genuína. Havia um pouco de ansiedade na sua postura, mas um fogo renovado de gratidão pela vida começava a brilhar. Esta é uma nova chance, pensou ele, enquanto arrumava os talheres de maneira cuidadosa. Quando Ana e Sofia chegaram, o ambiente estava iluminado e a música suave preenchia a sala. Carlos as recebeu com um sorriso genuíno, mas ao olhar para a pequena Sofia, o que ele queria de verdade era mais do que um simples jantar. Queria assolá-la de oportunidades. Seria possível que esse fosse o primeiro passo para a transformação que ele tanto desejava não apenas para a sua vida, mas também para a delas. Estamos aqui para celebrar, não só a comida, mas o que está por vir, disse Carlos ao olhar nos olhos de Ana. Eu quero... No entanto, as palavras foram interrompidas por uma mensagem que chegou ao seu celular, revelando uma verdade que nem ele, nem Ana ou Sofia estavam preparados para enfrentar. O que seria aquele aviso que poderia mudar toda a trajetória que ele começara a traçar com tanta esperança? Carlos olhou para a tela do celular, o coração acelerando e a respiração parecendo mais difícil de controlar. O texto na mensagem não dava espaço para interpretação. Reunião urgente amanhã sobre o projeto da empresa. Ao que tudo indica, estamos na reta final de grandes cortes. As palavras saltaram da tela e o atingiram com uma força que parecia insuportável. Era isso que ele temia mais do que qualquer outra coisa, a possibilidade de perder tudo o que conquistou. Ana, notando a mudança instantânea no semblante de Carlos, perguntou com a preocupação estampada em seu rosto. Está tudo bem? A voz dela era suave, mas havia uma vulnerabilidade que ecoava em seu tom. Só uma mensagem do trabalho, respondeu Carlos, tentando esfriar a emoção enquanto o peso da pressão aparentemente eminente o consumia por dentro. Mas ele sabia que aquela simples frase não falava sobre o medo que crescia em seu peito. Sofia, que até então brincava ao fundo, sentiu a tensão no ar e levantou os olhos, com um olhar curioso e inocente. Tio Carlos, vai ficar tudo bem? Você tem que ser forte como o super-herói que você falou que eu sou. Disse com um sorriso esperançoso, mas Carlos não conseguia disfarçar o próprio tumulto interno. Ele se viu sendo lembrado de suas promessas sobre ser um suporte, uma âncora, quando na verdade já estava balançando à beira da tempestade. Depois de um momento de silêncio constrangedor, Carlos decidiu falar, não apenas com Ana. E Sofia?
mas principalmente consigo mesmo. Hoje à noite, nada pode arruinar o que nós temos aqui. O que posso perder no trabalho pode ser recuperado, mas esta conexão, isso é o que importa. Ele respirou fundo, deixando a mensagem para trás, ao menos temporariamente, e decidiu voltar ao momento. Vamos fazer um brinde então, às novas oportunidades e à coragem que temos de sonhar. Ana e Sofia ergueram suas taças improvisadas, feitas com copos de vidro da cozinha, e mesmo com uma atmosfera carregada, um sorriso tênue se formou nas faces de todos. O jantar prosseguiu com histórias e risadas, mas no fundo, a preocupação de Carlos persistia, como uma sombra pairando sobre ele. Finalmente, quando a comida já estava quase no fim, ele não conseguia mais esconder a vontade de falar sobre seus planos para ajudar Sofia de forma mais efetiva. Ana, Sofia, na verdade, estou pensando em algo maior. Quero ajudá-las com oportunidades de estudo. Não quero que a vida da Sofia seja limitada por nada. Isso não é só um projeto. Eu quero fazer parte de algo grande na vida dela. Ana sorriu, mas sua expressão era uma mistura de esperança e dúvida. E se você não conseguir? E se as coisas não saírem como você espera? Carlos sentiu que era hora de jogar suas cartas na mesa. Tudo ou nada, respondeu. Quando eu olho para Sofia, eu vejo uma chance de transformação. E se tiver algum risco, então que venha. A vida é feita de riscos, não é? Mas antes que Ana pudesse responder, o celular de Carlos emitiu outro sinal. Ele hesitou, mas atendeu. Era seu assistente, quase ofegante do outro lado da linha. Carlos, você precisa vir aqui agora. Eu não sei como te avisar, mas a situação na empresa é mais grave do que pensávamos. Carlos sentiu seu coração despencar, uma onda de ansiedade tomando conta. Ele olhou para Ana e Sofia, a conexão que procurava se dissipando em meio ao caos que o chamava de volta. Eu preciso ir, disse a voz embargada, sentindo uma mistura de impotência e desespero. Isso não é um adeus, é só um intervalo, completou, sabendo que, ao dar mais um passo para longe daquele momento, ele estava colocando em risco não apenas seu futuro, mas também o deles. Enquanto Carlos saía, Ana olhou para Sofia, e pela primeira vez talvez, sentiu um medo real do que estava por vir. O que será que vai acontecer agora, mamãe? Murmura Sofia com candura. O que não sabemos, meu amor, pode nos surpreender, e não sempre de forma boa, respondeu Ana, o coração apertado. E assim, enquanto a porta se fechava atrás de Carlos, um silêncio tenso pairou na pequena sala, como se o mundo estivesse esperando para ver o que aconteceria a seguir. O que Carlos faria em resposta à crise na empresa? Haveria uma escolha que alteraria o rumo da vida de todos eles? Carlos se afastou da porta com a mente fervilhando demais. Perguntas. As avenidas iluminadas da cidade pareciam distantes, suprimidas pela preocupação que apertava seu peito. Cada passo em direção ao carro era um lembrete do que estava em jogo. Não era apenas o emprego, mas os sonhos de Ana e Sofia, tudo o que ele sempre desejou proporcionar a elas. Ao entrar no carro, seus dedos deslizaram pelo volante, mas a conexão com a realidade se desconectava a cada instante. Eu não posso deixar isso acontecer, pensou, enquanto ligava o motor e a pressão se acumulava em sua cabeça como uma tempestade indomável. Ele revisitou rapidamente suas promessas de ser o pilar da família. É isso que eu quero, ser uma rocha para elas. O trânsito daquela noite parecia interminável. Cada semáforo vermelho era uma eternidade. As questões ecoavam em sua mente. E se o projeto estivesse realmente em risco? O que faria? Ele não podia imaginar uma realidade onde o futuro de Sofia estivesse comprometido. Finalmente, ao chegar à empresa, o clima era tenso. Funcionários andavam de um lado para o outro, com olhares apreensivos, e o ar parecia pesado com as más notícias que dançavam no ar. Ele seguiu em direção à sala de reuniões, cada passo ressoando em seu coração. Quando entrou, a atmosfera estava densa. Os rostos dos colegas não eram apenas preocupados, estavam aterrorizados. O chefe começou a reunião com uma voz grave. Estamos enfrentando cortes, a situação é crítica, precisamos decidir rapidamente. Carlos sentia um peso na volta do estômago, mas algo dentro dele se acendeu. Ele levantou a mão. Desculpe, mas não podemos deixar que isso defina quem somos. Temos que pensar fora da caixa.
E se abordássemos isso como uma oportunidade para reestruturar, para inovar? O que perdemos e não conseguimos recuperar pode ser substituído por algo maior. Um murmurinho começou entre os colegas. Era raro ouvir alguém sugerindo inovação em tempos de crise. Todos pareciam surpresos, mas Carlos sentia que precisava lutar. O olhar de determinação em seus olhos refletiu a faísca nas expressões dos outros. Não é só sobre números, trata-se das nossas vidas e das nossas famílias. O chefe olhou para ele, considerando a ideia. Carlos, isso é um risco. E se não arriscarmos, o que será de nós? Eu não sou apenas um empregado, sou um sonhador. Acredito realmente que podemos mudar o rumo disso. A paixão nas palavras de Carlos ecoou pela sala, e pela primeira vez ele sentiu que havia apresentado uma perspectiva nova, algo que poderia realmente fazer a diferença. Naquele momento, Carlos percebeu algo transformador. Ele não estava apenas lutando pela própria carreira, estava defendendo seu papel como líder, alguém que se importa com a equipe e com as famílias por trás de cada funcionário. Para ele, aquela reunião não era apenas uma batalha contra números, era uma luta pela esperança. Era aí que ele se encontrava realmente. Ele ganhou a atenção da sala. Com um olhar firme, dirigiu-se ao chefe. Se cada um de nós se comprometer em inovar e colaborar, podemos não apenas salvar nossos empregos, mas também construir um futuro melhor. Vamos nos unificar, ao invés de sermos severamente cortados. Os murmúrios diminuíram e algo como um consolo tomou conta do ambiente. Carlos podia ver que eles estavam começando a acreditar na possibilidade. No entanto, houve um momento de hesitação, quando um colega, mais próximo do quadro de decisão, se levantou. Mas isso depende de muitos fatores. Não seria uma abordagem ingênua? Carlos respirou fundo, preparado para essa crítica. Sim, pode parecer ingênuo, mas muitas das melhores inovações surgiram de ideias desprezadas. E se deixássemos o medo ditar nossas escolhas? Precisamos pensar grande. O que perdemos nos anos anteriores pode ser refeito. Se não for por nós, que seja pelas nossas famílias. As palavras de Carlos reverberaram como um eco de coragem. Ele havia acendido uma luz na sala, mas, ao mesmo tempo, uma dúvida persistente continuava na mente dele. A proposta seria suficiente para mudar sua trajetória? Ao sair da reunião, fraco, mas esperançoso, Carlos pegou o celular e viu uma mensagem de Ana. Sofia está preocupada com você. Ela sente que algo não está certo. Volte logo, por favor. A pressão na sua mente se intensificou. O que acontecerá com ele se ele falhar? O que poderá fazer por sua família? Uma certeza começou a se formar. Ele precisava encontrar uma forma de unir as duas frentes de sua vida. Ao mesmo tempo que lutava no trabalho, ele precisava garantir que, ao voltar para casa, encontrasse a paz que tanto desejava. E à medida que a noite se aproximava, Carlos sabia que algo estava prestes a mudar. Onde essa luta se encontraria com sua verdade familiar? O que ele faria ao cruzar a porta de casa novamente? Carlos dirigiu pelas ruas iluminadas, mas a cidade ao seu redor parecia uma mera ilusão. Ele mal conseguia pensar sobre a proposta que havia feito na reunião, ainda mais em como a recepção dela poderia mudar tudo. A mensagem de Ana pulsava em sua mente. A imagem de Sofia, com seus olhos brilhantes e o sorriso largo, trouxe um aperto no coração. O que eu poderia dizer a elas? Ele sentia que cada momento era precioso, como um frágil fio de esperança. Ao chegar em casa, um misto de ansiedade e expectativa tomou conta dele. A luz da sala estava acesa e uma suave música tocava ao fundo. O cheiro do jantar caseiro invadia o ar, enquanto a voz de Ana ressoava alegremente. "Oi, amor, estamos esperando você." O alívio instantâneo que sentiu ao ouvir sua voz trouxe um sorriso involuntário. Mas, conforme abriu a porta, a alegria foi imediatamente interrompida por um grito. "Cala a boca, Carlos!" A frase veio da faxineira, que estava se esforçando para tirar um pouco da sujeira que havia se acumulado pelo chão. Carlos congelou no lugar. Ele não esperava ouvir isso, e a primeira reação foi de surpresa, mas logo a fragilidade da interação se transformou em um riso involuntário. A faxineira, percebendo sua reação, presença, meio constrangida, disse:
Desculpe, seu Carlos, mas esse rádio não para de tocar. E essa música é das piores. Você deveria colocar algo melhor para a gente trabalhar, não acha? A leveza da situação fez com que o peso nos ombros de Carlos se dissipasse um pouco. Ele entrou na sala e, com um sorriso, respondeu: Acho que você tem razão. Esta música precisa ser substituída. Ele rapidamente foi até o rádio e trocou a estação, fazendo a sala ecoar com um samba animado que fez até mesmo a faxineira dançar ligeiramente. Sofia entrou na sala, com seus cabelos cacheados balançando e um sorriso que iluminava tudo. Oi, paizão, que bom que você chegou. A gente estava esperando para te contar que, bem, fizemos uma surpresa. O coração de Carlos saltou no peito. Surpresas sempre traziam um misto de ansiedade e alegria, especialmente quando as expectativas da sua família estavam em jogo. O que vocês aprontaram? Posso saber ou é segredo? Ana, com um olhar cúmplice, piscou para a filha. É um segredo, mas podemos te dar uma pista. Tem a ver com o que você costuma dizer sobre sonhar bem alto. Carlos se aproximou, agachando-se para ficar na altura de Sofia. Você sonhou em fazer o quê, minha linda? Sofia levou tempo para responder, como se estivesse escolhendo as palavras com muito cuidado. Bem, e se a gente transformasse o nosso quintal em um lugar mágico, cheio de flores e um espaço para brincar? Eu quero que lhe pareça um sonho. Carlos olhou para Ana, que sorria. A ideia trazia um impulso de esperança e renovação. Uau, isso seria incrível! Adoro sua ideia, Sofia, e podemos fazer isso juntos. Mas, no fundo, uma vozinha ainda questionava. E se eu não tiver tempo, o que vai acontecer com o meu trabalho? A faxineira interrompeu seus pensamentos, dizendo: Sabe, seu Carlos, não deixe essas coisas pequenas te tirarem do seu caminho. A vida é feita de sonhos e de momentos assim. Quando vivemos intensamente, tudo fica mais fácil. As palavras dela ressoaram tão profundamente que Carlos sentiu que estavam falando diretamente com sua alma. Ele respirou fundo, decidindo que não poderia deixar o peso do trabalho destruir suas esperanças. É isso, vamos tornar esse sonho real. Família e fé. A conexão pulsava ali, na sala, enquanto as risadas se misturavam às promessas futuras. Mas uma pergunta o seguiu. Conseguirei separar o que é importante do que é apenas ruído? A noite avançava, e o céu estrelado parecia prometer novas possibilidades. Carlos olhou para cada um deles, sentiu a força daquela unidade e imaginou como poderiam seguir em frente, enquanto uma nova ideia brotava em sua mente. E por um instante, o seu coração pulsou com a inquietude de algo grandioso por vir. Faria eis de maior mudança já imaginada? No que a ideia do quintal mágico se transformaria? O sol começou a nascer e a luz suave da manhã filtrava-se pelas janelas da casa de Carlos. O dia que prometia ser especial, repleto de sonhos e esperanças, começou com uma nova energia. O café da manhã estava na mesa e a família se reunia, ansiosa para discutir o plano para transformar o quintal. Sofia, com seu entusiasmo contagiante, já tinha rascunhado algumas ideias em um papel. Olha, pai, aqui eu desenhei uma casinha de árvore e podemos plantar flores coloridas ao redor. Seus olhos brilhavam, como se cada linha desenhada fosse um passo mais perto de um sonho que começava a tomar forma. Carlos sorriu, sentindo seu coração aquecer. Isso parece incrível, Sofia. E o que acha de um balanço? Todo mundo ama balanço. A conversa flutuava entre risadas e sonhos compartilhados, e a sensação de pertencimento preenchia cada canto da sala. Ana observava, orgulhosa, enquanto preparava mais café. Sabe, amor, eu sempre acreditei que um espaço como esse pode trazer ainda mais felicidade. Um lugar onde podemos nos conectar e celebrar nossos momentos. As palavras dela reverberavam nas veias de Carlos, que agora se perguntava como era possível que algo tão simples pudesse gerar tanta alegria. Ele se permitiu sonhar também. O quintal poderia não ser apenas uma obra, mas um símbolo de renovação de laços familiares, um refúgio onde esperanças poderiam crescer. Enquanto discutiam, a faxineira entrou na cozinha novamente, com um sorriso. Bom dia, seu Carlos. O que está acontecendo de tão animado aqui? Carlos, em um momento de descontração, respondeu: Estamos planejando transformar nosso quintal em um espaço mágico, e você vai ser parte disso.
Ela sorriu, parecendo contente com a ideia. Isso é ótimo. Às vezes a gente só precisa de um lugar especial para sonhar, né? A frase ressoou em Carlos. Sim, eles precisavam de um espaço para sonhar, para escapar da rotina pesada e se permitir viver com intensidade. Com o dia avançando, começaram a fazer planos práticos. Carlos pegou um caderno e começou a anotar tudo o que precisavam: flores, materiais para a casinha, brinquedos. E enquanto escrevia, a pressão que o trabalho costumava causar parecia se dissipar. No entanto, em algum lugar do fundo de sua mente ecoava a preocupação persistente. E se eu não conseguir dar conta de tudo isso? E se a mudança que eu quero não acontecer? Ele começou a questionar suas forças. Ana, percebendo a mudança de seu olhar, aproximou-se. Carlos, a vida é feita de riscos. Não tenha medo do que pode não dar certo. O importante é que estamos juntos, sonhando e crescendo. Naquele momento, Carlos percebeu que o verdadeiro compromisso era com aquilo que amava, com a felicidade da sua família. Ele precisava confiar nesse laço, na força que havia entre eles. O trabalho poderia esperar, o amor não. Já começavam a sonhar em conjunto sobre as flores, o espaço verde, os risos que enchiam o ar e a ideia de uma festa de inauguração. Até mesmo a faxineira sugeriu que eles chamassem os vizinhos para celebrar. Uma pequena comunidade se formando ao redor de algo tão pessoal. À medida que eles discutiam, a possibilidade de novo envolvê-los com força e fé no futuro. O quintal mágico se tornava mais que um sonho. Era uma oportunidade de renovação, uma chance de se reconectar. E em meio a tantas ideias, uma vontade crescente se formava em Carlos. Ele não poderia apenas ficar ali, sonhando. Até mesmo a possibilidade de uma nova proposta em seu trabalho começou a fazer eco em seu coração. O que ele poderia criar fora do conforto daquele lar? Com o olhar fixo nos rostos radiantes de Ana e Sofia, Carlos sentiu uma determinação surgir. Vamos fazer isso juntos, e se tudo der certo, eu posso tomar uma decisão impressionante sobre meu trabalho, e isso pode mudar nossas vidas para sempre. Entre risos e planos, uma nova jornada estava prestes a começar. Mas, antes que pudessem se perder na empolgação, Carlos teve uma ideia que poderia revirar tudo mais uma vez. Ele hesitou por um momento antes de perguntar: e se, além do quintal, fizermos algo ainda mais grandioso? A ideia pairou no ar, vibrando como a corda de um violão prestes a ser tocada. O que Carlos acabara de sugerir parecia uma janela se abrindo em um mundo de possibilidades. Ele pôde sentir a excitação pulsando na sala, como se todos soubessem que o convite para algo maior já estava sendo lançado. Sofia, os olhos brilhavam ainda mais, e ela começou a falar rapidamente. O que você quer dizer, pai? Que tal fazer um evento de verdade, um festival para a comunidade? Carlos olhou para Ana, cujos lábios se curvaram em um sorriso cauteloso, mas esperançoso. Ele podia notar a mistura de emoções em seu rosto. Medo e coragem andavam juntos. Às vezes, o pequeno passo se transformava em um salto quântico. Sim, um festival, respondeu Carlos, deixando a ideia fluir. Podemos fazer comida típica, convidar os vizinhos, ter joguinhos para as crianças. Imaginem, o quintal se transformaria em um espaço de união, uma festa que traria todos para perto. Ana começou a vibrar, algo dentro dela acendendo. Você está falando sério? Uma festa com todo mundo? Isso é grandioso! Carlos percebeu que sua própria animação já germinava nele, como as flores que queriam brotar no quintal. Precisamos preparar os convites, planejar as comidas, até uma música ao vivo. E se a gente pedir ajuda para alguns amigos, o que acham? Ele estava falando cada vez mais rápido e a ideia trouxe consigo uma onda de adrenalina. Mas logo uma sombra começou a se formar em sua mente. Era como se uma voz interna sussurrasse. E se todo esse esforço não corresponder às suas expectativas? E se tudo isso desmoronar? Ana, percebendo a hesitação, pousou a mão no ombro dele. Amor, vamos atrás desse sonho. Você e eu sabemos que a vida é feita de riscos. E se não for perfeito, pelo menos teremos tentado. As memórias que vamos criar são o que importam. Sim, isso é verdade, Sofia exclamou, ouvindo a conversa dos pais. Só de pensar que podemos fazer algo assim, já fico feliz. Vamos fazer todo mundo sorrir.
A alegria da menina era contagiante, como o sol nos primeiros raios da manhã. Carlos começou a se lembrar do que realmente importava. Amizades, risos, um espaço onde todos poderiam se sentir parte de algo maior. E, no fundo, ele desejava que aquele festival fosse também uma celebração da própria vida dele. A vida que ele construía todos os dias, com desafios e incertezas. Naquela energia compartilhada, todos começaram a falar ao mesmo tempo, colocando ideias no ar. Seja sobre os pratos que serviriam, as brincadeiras que poderiam organizar ou as músicas que tocariam durante a festa. O riso e a expectativa tomavam cada espaço da cozinha como uma sinfonia. Com o calor daquele momento, Carlos sentiu que estava se libertando dos medos que o assombravam. Ele falava com uma segurança renovada. Então, vamos fazer isso acontecer, que comece a contagem regressiva para o nosso festival. E quando já estavam envolvidos na ideia, uma voz ecoou mais uma vez na cozinha, quebrando o ímpeto. Era a faxineira, que tinha assistido a tudo em silêncio até ali. Com um sorriso largo, ela exclamou: "Ô, seu Carlos, cala a boca e começa a planejar isso de verdade. Mas, além disso, você pode me ajudar com a reforma da minha casa? Posso fazer bolo para o festival e, em troca, eu ajudo a deixar tudo brilhando." O que começou como um projeto para transformar um quintal, agora poderia também conectar histórias e vidas com a faxineira. Carlos sorriu, compromisso no olhar, enquanto pensava em como tudo isso poderia levar a algo mais profundo e transformador. O desejo de criar algo grandioso fervia dentro dele, mas uma pergunta o incomodava. Estaríamos prontos para lidar com as surpresas que vêm junto com isso? O festival prometia ser um marco, mas, ao mesmo tempo, poderia ser mais do que apenas uma celebração. Uma nova fase nas suas vidas estava se formando, e Carlos mal podia imaginar o que estava por vir. A ideia de um festival ganhava corpo e forma a cada dia, enquanto o calor do verão se aproximava, aquecendo o coração de toda a família. Carlos se via mergulhado em listas, esboços e sonhos. Havia algo mágico na simplicidade do lar, onde cada canto do quintal parecia sussurrar promessas de felicidade. Ana, entusiasmada, se encarregou de organizar a parte da comida. "Vou fazer uma feijoada de dar água na boca", dizia, gesticulando como se estivesse na cozinha de um grande restaurante. Sofia, por sua vez, já imaginava atividades para as crianças, pintura de rostos, jogos de bola e até uma caça ao tesouro. "Vai ser o melhor festival da história", exclamou, sua animação irradiante como uma estrela brilhante. Mas, à medida que os dias passavam, Carlos começou a sentir a pressão crescer. Os preparativos, que antes pareciam tão diretos, agora traziam dúvidas. Ele não queria apenas uma festa qualquer. Queria que fosse um evento que unisse a vizinhança, que celebrasse as vidas entrelaçadas que muitas vezes passavam despercebidas na rotina do dia a dia. Uma noite, enquanto revisava os rascunhos de convites, ele sentou-se à mesa e respirou fundo. "Ana, você acha que a comunidade realmente vai comparecer? Será que eles estão prontos para isso?" perguntou, a insegurança escorregando em sua voz. Ana pousou a xícara que segurava e olhou nos olhos dele. "Amor, a verdadeira conexão vem do coração. As pessoas se reúnem onde há amizade, risadas e boas lembranças. Não se preocupe, a expectativa de alegria já começou. Apenas se deixe levar." Enquanto isso, Sofia entrou, sua energia irrefreável. "Eu conheço a dona Etelvina, ela vai fazer um doce incrível para a barraca. E a senhora Marta, que adora dançar, pode ensinar todo mundo a sambar." As ideias da menina se misturavam como cores vibrantes em uma tela. A cada passo rumo ao festival, Carlos percebia que seu papel ia além de organizar, mas de inspirar. Ele começou a imprimir convites com desenhos coloridos, pedindo aos vizinhos para trazer pratos de suas cozinhas, criando uma verdadeira coletânea de sabores. O conceito de festa do bairro era mais do que uma ideia, era uma celebração da diversidade que precisava acontecer. A noite do festival finalmente chegou. O quintal estava transformado, lâmpadas penduradas, mesas decoradas com toalhas vibrantes e aromas deliciosos se espalhando pelo ar. Os vizinhos começaram a chegar, trazendo não apenas pratos, mas também sorrisos e histórias. E então, quando as primeiras risadas começaram a encher o ar, Carlos olhou ao redor e se sentiu leve. Ele se lembrou do que Ana disse: a verdadeira conexão vem do coração.
Ali estava a evidência disso. Mas, no clímax da festa, um imprevisto surgiu. A faxineira, que havia ficado na equipe de organização, apareceu com uma bandeja de bolos. Porém, quando um dos bolos escorregou de suas mãos e acabou no chão, uma tensão instantânea tomou conta. Sem pensar, todas as atenções se voltaram para o estrondo. "Cala a boca!" ela exclamou, para desespero de Carlos. Mas, antes que um silêncio constrangedor de fato dominasse o ambiente, ela continuou. "É só um bolo. O que importa é que estamos todos juntos aqui. Vamos celebrar, mesmo que eu tenha que limpar." Neste momento, Carlos percebeu que o festival não era sobre a perfeição, mas sobre a imperfeição da vida e como as pessoas podem se unir apesar das pequenas quedas e falhas. Mal sabia ele que, a partir daquela noite, seu olhar sobre a vida e seus desafios seria transformado para sempre. Enquanto a festa seguia cheia de sorrisos, um garoto se aproximou de Carlos e sussurrou. "Você ouviu sobre o evento do mês que vem? Eles estão procurando alguém para ajudar." O que seria esse novo desafio? Algo ainda mais significativo estava se desenhando à frente. Na manhã seguinte ao festival, a casa estava envolta em uma aura de felicidade que parecia persistir no ar. Carlos acordou com o sol filtrando pelas janelas, iluminando o quintal que ainda tinha vestígios da festa. Papéis coloridos, garrafinhas vazias e risos ecoando na memória. Ele sorriu ao lembrar da noite anterior, do bolo caindo e, principalmente, da maneira como todos reagiram. Era como se, de repente, a comunidade tivesse despertado para uma nova realidade. Ana já estava na cozinha, preparando um café da manhã reforçado. "Acorda, dorminhoco, você não vai acreditar nas mensagens que chegaram depois da festa", ela disse, enquanto mexia o leite quente. A energia dela era contagiante. "Mensagens?" Carlos indagou, ainda sonolento. Ana acenou para o celular sobre a mesa, onde notificações começavam a surgir. Ele pegou o aparelho e, ao abrir, viu que não eram apenas mensagens de felicitações, mas também novos convites, propostas de colaborações e até sugestões de eventos comunitários. "Olha isso!" exclamou. "Dona Etelvina está pensando em fazer uma oficina de doces e a senhora Marta quer montar um grupo de dança. Isso pode se transformar em algo ainda maior, Ana." O entusiasmo no olhar de Ana refletia a empolgação de um futuro promissor. Ela sempre acreditou na importância da união e na capacidade do bairro de se reunir por um propósito. "Nós podemos fazer dessa ideia algo regular, um encontro mensal, onde todos trazem algo especial. Imagine a variedade de sabores, histórias e talentos que vão aparecer." Carlos se sentia fortalecido por essa nova perspectiva. A ideia de um evento que pudesse perpetuar as conexões formadas durante o festival ganhou vida em sua mente. Eles não estavam apenas organizando uma festa, estavam lançando as bases para um renascimento comunitário. As noites antes silenciosas e reservadas agora poderiam vibrar com risos e música. Mas a euforia logo deu lugar a uma leve hesitação. Carlos se lembrava do garoto que o havia abordado antes, mencionando um evento que aconteceria no próximo mês. Algo dentro dele despertou, uma curiosidade mista com receio. O que exatamente aquele evento significava? Era uma oportunidade ou um desafio adicional? No meio de seus pensamentos, o garoto apareceu na porta, um pouco tímido. "Oi, seu Carlos, posso falar com você?" "Claro, meu amigo. O que você precisa?" Carlos respondeu, com um sorriso. A franqueza do garoto sempre lhe cativou. "Então, o evento que eu mencionei, eles estão fazendo uma competição de talentos na cidade e disseram que seria legal se alguém do nosso bairro se apresentasse. O seu festival fez todo mundo perceber que temos muita coisa boa para mostrar." As palavras do garoto ecoaram na mente de Carlos. Uma competição de talentos? Seria mais uma oportunidade para seus vizinhos se unirem e brilharem? Ele começou a imaginar os talentos escondidos ao redor, os dons que as pessoas carregavam e que nunca tinham sido vistos. O coração de Carlos disparou, mas, ao mesmo tempo, outra preocupação surgiu em sua mente. "É uma grande responsabilidade, não é?" ele murmurou, pensando nas expectativas envolvidas. "Mas nós podemos fazer juntos, todos nós, como no festival." O garoto insistiu, sua determinação transparecendo em cada palavra. Carlos olhou para o garoto e sentiu que a chama da transformação estava acesa.
Vamos falar com os vizinhos e descobrir o que eles acham. Pode ser a nossa chance de crescer ainda mais como comunidade. Enquanto o sol se erguia, iluminando o dia, Carlos sentiu que a jornada apenas começava. Contudo, a insegurança ainda o rondava. E se as pessoas não quisessem participar? E se o medo falasse mais alto do que a vontade de se unir? E aqueles questionamentos não eram nada comparados ao que estava por vir. O verdadeiro desafio da competição estava se formando, e ao que tudo indicava, ele poderia mudar tudo. O dia da competição de talentos finalmente chegou e a cidade estava em polvorosa. Carlos acordou cedo, sentindo a mistura vibrante de ansiedade e expectativa. O quintal, agora completamente transformado em um espaço mágico, parecia vibrar de alegria, refletindo o sentido de realização que haviam construído juntos. Logo pela manhã, as crianças começaram a chegar com seus pais. A atmosfera estava cheia de risadas e entusiasmo. Era um espetáculo de cores e sons. Os vizinhos trouxeram pratos para compartilhar, mesas cercadas de guloseimas e sorrisos. O evento, que começou tímido, havia se tornado uma verdadeira festa de talentos e cultura. Vamos lá, pessoal! Carlos animou todos, segurando o microfone que agora pulsava em sua mão. Hoje é um dia para celebrarmos juntos. Talento, família, amizade. Hoje é nosso dia. E as palmas ecoaram pelas redondezas, contagiando a todos. Ele olhou para Ana, que estava na cozinha, com os olhos brilhando de orgulho. Sofia dançava, cheia de inocência e alegria. Era uma cena que valia por todas as riquezas do mundo. Mas, conforme as performances se desenrolavam, a insegurança começou a sussurrar novamente. Vários vizinhos se apresentavam, mostrando seus talentos. A senhora Marta cantou uma canção que fez todos emocionarem. Dona Etelvina começou a dar uma aula de como fazer doces típicos. E até mesmo o garoto que se apresentou no evento falou sobre seus sonhos. Mas a vozinha esquiva de dúvida persistia. E se, no final, não fosse bom o suficiente? Foi quando a faxineira, que se tornara uma amiga, se colocou na frente do microfone. Hoje, deixo de ser apenas a faxineira e me apresento como Ana, porque somos todos iguais aqui. A vida é feita de sonhos e vamos juntos fazer história. Aquele era um momento crucial e Carlos percebeu que, mais do que um evento, aquilo se tornava um símbolo de união, uma verdadeira transformação na dinâmica da comunidade. Os aplausos foram intensos, mas a adrenalina subiu quando o garoto que havia falado a Carlos surgiu no palco. Eu também quero mostrar meu talento. Sempre tive medo de cantar, mas o festival me fez ver que não estou sozinho. Os olhares se cruzaram e Carlos sentiu que o garoto não estava apenas pedindo aplausos, estava pedindo aceitação. E naquele momento, algo dentro de Carlos explodiu. Ele se lembrou de quando Ana o confrontou sobre seu comportamento egoísta. Ele percebeu que seu maior medo não era a competição, mas o julgamento. Ele também tinha seus próprios talentos e tinha se esquecido deles nessa corrida frenética pela vida. A decisão que tomou de apoiar todos aqueles que se apresentavam refletia sua busca por um novo significado. Ao longo do dia, enquanto as apresentações continuavam, a atmosfera mudava e se tornava ainda mais eletrizante. As histórias de cada um eram contadas através de músicas, danças e palavras, criando um mosaico de vivências e expectativas. Carlos se permitiu sorrir. A vida era feita de conexões e ali estavam os pilares de um novo lar. Mas, à medida que a competição se encaminhava para seu clímax, uma leve sombra na forma de uma mensagem lembrou Carlos do estresse do trabalho. Despedindo-se daquele pensamento, ele decidiu que aquele era o momento de focar no que realmente importava. Ele subiu novamente no palco, encarou a multidão e, com confiança, disse: "Aliás, esse não é um evento de competição, mas sim uma celebração do que somos. Cada um aqui é um talento, uma história, um sonho. Podemos continuar nos fortalecendo juntos." As palmas o receberam em um coro ensurdecedor. Ele sentia que finalmente realmente havia se libertado do peso de sua antiga visão. As pessoas aplaudiam não apenas a ele, mas a própria ideia de comunidade, amor e aceitação. Uma conexão real estava sendo forjada.
Quando o festival finalmente chegou ao fim, com fogos de artifício cortando o céu noturno, Carlos olhou ao redor e sentiu que a vida tinha tomado um novo rumo. A expectativa, ansiedade e a cobrança foram substituídas por um senso profundo de pertencimento. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não estava em seu status ou sua conta bancária, mas nas interações, nas promessas de dias melhores e na autenticidade de cada sorriso. Enquanto todos se despediam, Carlos se aproximou de Ana e Sofia. Vamos fazer isso de novo, mas não como uma competição, um festival regular, uma celebração. Vamos nos fortalecer cada vez mais. A cara de alegria de Sofia destacou-se entre as promessas e Ana abraçou-o, transbordando de amor. A transformação era palpável e Carlos sentiu que conquistou mais do que esperava. Era hora de construir uma nova vida, com novos laços e sonhos a serem perseguidos. A busca por felicidade estava apenas começando, e juntos eles estavam prontos para abraçar tudo que esse novo capítulo da vida poderia trazer. Agora, uma mensagem especial para você. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, porque a sua interação é fundamental. Comente suas reações e teorias sobre este final incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação e toda essa emoção. Você precisa fazer isso. Só os verdadeiros fãs de histórias emocionais compreendem a importância de apoiar nosso canal através dessas ações.